videoaula, vamos falar da vida de Pascoal Leme. Ele nasceu em 1904 e faleceu em 1997. Casou-se em 1927 com a professora Carolina de Barros. Residiu na cidade do Rio de Janeiro, era filho de dentista e pertencente à classe média. Pascoal Leme foi um dos mais importantes e conceituados educadores brasileiros, responsável por inovar a visão sociológica da educação e o papel da escola dentro da sociedade. Pascoal atuou como professor e administrador da rede pública de educação e foi realizador de profundas mudanças no sistema de ensino. Seu nome figura em todas as importantes reformas da educação brasileira do século XX. Participou ativamente da reforma da instrução pública juntamente com Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira. Foi pioneiro na educação para adultos. Promoveu os cursos supletivos na União Trabalhista e foi um dos autores do Manifesto dos Inspetores de Ensino do Estado do Rio de Janeiro. Trocou correspondências com importantes educadores franceses e russos. Através da leitura de suas cartas, pode-se recuperar parte importante da história da educação no Brasil, quanto da própria história política e social da República Brasileira. Do tenentismo à nova república, passando pela era Vargas, época na qual Pascoal era diretor da Superintendência da Educação de Adultos e foi preso, acusado de ministrar cursos com orientação marxista aos operários. Pascoal Leme não podia escrever uma obra sistemática, pois viveu num período de grande repressão política. Entretanto, deixou uma vasta produção, incluindo diversos livros, artigos, correspondências e fotografias, que resgatam e revelam um período fundamental da história do Brasil. Apesar do inevitável impacto político de suas ideias, Pascoal Leme nunca foi ativista de partidarismo políticos. Suas convicções e engajamentos eram fundamentalmente educacionais e sociológicos. E foi neste sentido que trabalhou e deixou como principal legado uma consciência sociológica do papel da educação na sociedade, tendo sido um dos primeiros a questionar a opinião até então estabelecida, que considerava a educação como agente modificador da sociedade. Pascoal Leme recebeu diversos prêmios e honrarias, como a Comenda da Ordem Nacional do Mérito Educativo em 1993, o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal Fluminense em 1955, o título de professor emérito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro em 1996. Obras e influência filosófica de Pascoal Leme. Pascoal Leme pode ser considerado o precursor da análise da corrente da educação, o que não se confunde com aquela representada por outros nomes significativos do movimento de revolução educacional no Brasil. Tem-se observado que ele foi o primeiro entre os renovadores educacionais a assumir uma posição intelectual de esquerda. Uma das marcas na construção do pensamento de Pascoal, como ele próprio observa no segundo volume de suas memórias, parece indicar que nos anos de 1930 já havia uma forte identificação com o ideal socialista. Em seus estudos, Pascoal publicou que o princípio fundamental de uma educação verdadeira democrática continua sendo o da igualdade de oportunidade para todos. A educação, a instrução e a cultura devem estar ao alcance de todos, sem qualquer restrição de ordem econômica, racial e religiosa. A educação democrática só atingirá a igualdade de oportunidade para todos quando a sociedade se organizar de modo que seja possível acesso a todos aos bens culturais. Na trajetória pessoal desse educador, os anos de 1950 a 1960 se apresentam como as de produção mais intensa. Nessa fase, ele publica uma série de monografias, entre elas Estudo de Educação, em 1953, A Situação do Ensino no Brasil e A Educação na União Soviética, em 1955. Problemas Educacionais de Educação, em 1959, e Educação Democrática e Progressista, em 1961. Neste último trabalho, de forma mais elaborada,
Pascoal apresenta uma síntese de sua experiência como educador, integrante de um processo histórico, político, cultural e educacional. Além desses estudos, Pascoal também colaborou com a imprensa, publicando artigos e cartas sobre educação. Na década de 80, dedicou-se a escrever suas memórias, publicadas em 5 volumes, dos quais apenas os 2 primeiros se reportam a sua autobiografia. Os demais contêm sua produção como educador e homem de ideias, reunindo estudos e monografias, artigos, manifestos que escreveu. Meu nome é Josiel, vou falar sobre as contribuições de Pascoal Leme para a educação nacional. Pascoal Leme vem de uma família onde o pai e os irmãos eram dentistas, mas ele não se identificou com a área, vindo a ser professor. E também Pascoal Leme ocupou alguns cargos, políticos da época na área de educação. Isso levou Pascoal Leme a desenvolver o seu lado crítico sobre a educação da época e também a desenvolver os seus ideais, diante da educação e do momento político em que o Brasil vivia. O Brasil estava prestes a entrar na crise de 1929, o Brasil vivia um período de ditadura e o mundo estava em guerra. Diante disso, Pascoal Leme chegou a ser preso, acusado de pregar filosofia marxista entre a classe operária da época, e ele passou mais de 1 ano preso. Pascoal Leme teve diversas contribuições, entre elas para a educação. Entre elas ele fundou em 1931 o Instituto Brasileiro de Educação. Também ele participou do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que seria publicado em 1932. Pascoal Leme também participou da elaboração da Lei de Diretrizes da Educação Básica Nacional, que é a Lei 9024 de 1961. Ele participou ativamente. Ele também participou de diversas conferências pela Associação Brasileira de Educação, onde ele disseminava as suas ideias. Outra grande contribuição é que ele tinha um pensamento progressista. Ele acreditava que a educação deveria ser oferecida de forma universal, gratuita, para todos e garantida pelo Estado. Ele tinha esse pensamento, que a educação seria um elo transformador da sociedade e por isso o Estado deveria prover a todos os cidadãos, sem discriminação étnico, racial ou econômica, certo? Garantindo o direito de todos a uma educação onde o indivíduo era desenvolvido no seu aspecto físico, intelectual, cultural e moral. Também, quanto aos conteúdos, ele acreditava que a escola deveria desenvolver os conteúdos científicos, não preparando o indivíduo somente para a mão de obra, mas sim para o seu desenvolvimento pleno. Pascoal Leme ele tem um pensamento que diz assim: é preciso não esquecer nunca o preceito básico que somente numa sociedade verdadeiramente democrática será possível o florescimento de uma escola democrática popular. Uma escola que satisfaça todas as legítimas aspirações do povo e seus professores e educadores. Então, aí nesse pensamento ele deixa bem claro qual é o seu lado político e qual é o seu ideal para a política nacional brasileira. Bem contemporânea e bem atual esse pensamento dele, e que com certeza ajudou a criar políticas para termos a educação que temos hoje. Então essa é a minha contribuição e muito obrigado.